Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? Estamos felizes por estarmos reunidos novamente e temos certeza que Deus tem coisas poderosas ainda para fazer em nós e através de nós também. Nesta noite eu queria continuar estudando o livro de João e dar sequência àquilo que nós tínhamos estado falando estes últimos sermões, estes últimos dias que nós compartilhamos o Evangelho. Eu vou passar rapidamente, nós temos Santa Ceia, então vou fazer um resumo daquilo que nós vamos falar para não tomar muito tempo, não é? Mas há coisas que são muito importantes em este livro de João e que são importantes que nós também observemos com calma e com cuidado essas situações. Abra sua Bíblia lá no livro de João, o final do capítulo 3. Nós vamos fechar esta noite esse capítulo e vamos ler do verso 22 até o verso 36, tá bom? O texto está aqui, para quem não tem Bíblia, que lê na tela. Mas a palavra do Senhor diz assim: depois disso, Jesus e os discípulos foram para a região da Judeia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia de purificação. Eles foram a dizer a João: mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás. João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado diante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta, e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Verso 31. Aquele que vem de cima é mais importante de todos os que vêm da terra. É da terra e fala das coisas da terra. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem vida eterna. Porém, quem desobedece o Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Vamos orar mais uma vez então, irmãos. Pai, nós te louvamos. Graças damos a ti, Senhor, por tudo o que tu fizeste em nosso favor. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque sabemos que tu estás no nosso meio e sabemos que teu Espírito está aqui para nos conduzir a toda a verdade. Deus, que tua mensagem possa, Senhor, ser semeada em terra boa esta noite, Pai. E que tu possas revelar tus mistérios a nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Amém, queridos. Então, o título desse sermão é Testemunhando com Poder. E há vários. Já faz muito tempo que eu escuto testemunhos ao respeito de Cristo em muitos canais de televisão, em muitas emissoras. E parece que este testemunhando ao respeito de Cristo se tornou apenas um relato, um conto de bênçãos materiais recebidas, dando a entender assim que Cristo é um dono de um supermercado, onde as pessoas podem chegar e fazer seu pedido e tenham a certeza que vão sair supridas em suas necessidades materiais. Isso para mim é uma manipulação violenta do Evangelho. Eu vejo isso com muita tristeza. Ouço esse tipo de
de testemunho, cara, que em vez de edificar a igreja, muitas vezes a materializa, a desvia do propósito de Deus. Mas lendo estes textos que nós acabamos de observar, de ler agora, lendo este final deste capítulo 3, estes últimos versículos desse capítulo, encontramos um testemunho poderoso de João. Um testemunho verdadeiro, um testemunho real, um testemunho poderosamente espiritual. E não à toa ficou registrado esse testemunho aqui. Não à toa está na sua Bíblia registrada essa palavra. Essa palavra está aí registrada para que nós também possamos seguir esse modelo de testemunhar de Cristo. Não é? E há algumas características que nós encontramos quando testemunhamos. E quando vemos a João testemunhando, nós encontramos algumas características que são fundamentais em nosso testemunho. Que esta noite eu queria trazer para vocês pensarem, meditarem e aplicarmos a nossas vidas também. Então, a primeira característica que nós vemos em esse testemunho poderoso de João é a seguinte. João capítulo 3, versos 25 e 26. Diz assim: alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Eles foram a dizer a João: mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. Uma coisa interessante de notar em este texto é que, de fato, não havia nenhum tipo de disputa ou concorrência ou competição entre Jesus e João. Não havia. Porém, parece que não era o mesmo entre os discípulos. Parece que não era a mesma, não acontecia a mesma situação entre os discípulos. O texto que acabamos de ler diz que houve uma discussão entre os discípulos de João e um judeu. Não é? E qual que era a discussão? Era a discussão a respeito da purificação. João batizava para arrependimento e Jesus já não estava mais batizando para arrependimento as pessoas. O batismo de Jesus, o batismo que nós participamos, é nossa iniciação numa caminhada com Cristo. João estava batizando como uma mostra de que as pessoas se iam arrepender ou se arrependeram. E aí entraram numa discussão esses discípulos, de repente, sobre cerimoniais judaicos com esse judeu, e voltam para João e dizem: pô, sabe o que está acontecendo? O seguinte, lá à frente está aquele homem que você falou outro dia, e ele está batizando mais pessoas, e todas as pessoas, aliás, estão indo atrás dele. De fato, esse diálogo era um diálogo maligno, um diálogo que estava tendo a tentativa, ou a motivação de despertar em João inveja, cobiça, concorrência, competição. Mas João foi um homem sábio e não deixou se enrolar por essa conversa. Ele não caiu em essa conversa. Irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Essa situação continua acontecendo no meio do povo de Deus. Esse tipo de sentimento de inveja, de disputa, surge em nossos corações muitas vezes. E de fato, ele não vem de outro lado, senão é do inferno. E com isso, o diabo, o único que quer é tirar nossos olhos da cruz, nossos olhos de Cristo, para fazer que nossos olhos se foquem em nós mesmos. E fazer com que nós nos alimentemos o desejo de ser superiores ou melhores que os outros. Estas semanas, meses passados, quando estava lendo este texto, algumas coisas viram à minha cabeça, assim, nesse sentido. E interessante que não foram discípulos que viram falar a meus ouvidos. Não foram pessoas que falaram comigo. Foi o próprio diabo alugando meu ouvido e dizendo assim: cara, você está vendo? Você liberou os meninos para que eles comecem a fazer os cursos de jovens, e você está vendo quanta gente já vem? Pô, e quando você estava à frente, cara, parece que não andava nada, que não funcionava nada. E o diabo começa a fazer, não é? Mas, graças a Deus, que a palavra nos guia. Graças a Deus que o Espírito é quem conduz nossas vidas. E eu posso dizer assim: eu sou feliz, porque vejo que aquilo que Deus fez com minha vida está fazendo acontecer com a vida dos meus irmãos. Não é? Eu queria que o Tiago, fica de pé, por favor.
O Mateus está aí? Mateus, que é de tu. Fica de pé, Tiago, aí. O Eduardo está aí? E tem o Mateus. Esses três irmãos estão ao frente hoje da coordenação dos jovens. Obrigado, Tiago. Pode sentar. Obrigado, Eduardo. E esses irmãos, Deus está usando a vida deles para trazer um movimento, para trazer um despertar em nosso meio. Irmãos, e muitas das vezes, igual que eu ouvi, sugestões do diabo, fazendo com que eu me sinta inferior, me sinta rejeitado, me sinta para baixo, são as mesmas vozes que muitas vezes vocês também ouvem. Através não necessariamente de demônios, através de pessoas. Como João estava ouvindo. Oh, você está vendo, João? Todos os discípulos teus te abandonaram e estão atrás do outro homem. Estão atrás de Jesus. E agora? E agora, meu? Agora se ferrou, se lascou. Agora já era. O ministério foi para o espaço. Você não tem mais autoridade. Você perdeu. Você não presta. Você não dá. Você não pode. Mas Deus disse uma coisa. Você é meu filho. E eu te escolhi para fazer coisas específicas. E nossa tarefa apenas é cumprir aquilo que Deus nos mandou fazer. Não é? Então, o João foi guiado por Deus para não cair em esse desafio, em essa tentação de achar que estava perdendo as pessoas que o seguiam, de achar que Jesus era melhor do que ele era pior do que Jesus, e de entrar em uma depressão, ou de se levantar, ou se rebelar contra a autoridade de Cristo. Ele não deixou que isso acontecesse. Vejamos o que Paulo disse a respeito disso também. Há um texto bem interessante, irmãos, aqui no Filipenses capítulo 2, verso 3. Paulo falando para a igreja de Filipos, diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. E isso é o que guiava a João. Isso é o que estava internalizado no coração de João. Ele não estava apenas desejando atrair a atenção dos outros sobre sua vida. Ele era um precursor, ele era quem iria abrir o caminho, e ele fez isso. E quando os discípulos viram com essa conversa, ele disse: espera aí, não é assim não. Não é assim não. Então, a primeira característica para que você e eu possamos testemunhar com poder a respeito de Cristo é jogar fora toda inveja, jogar fora de nossas vidas todo espírito de concorrência, todo espírito de competitividade, de achar que nós somos melhores que os outros. E eu estava lembrando esses dias, quando eu estava na casa de recuperação ainda, e nós tínhamos que dar testemunhos e contar como foi a história. Era engraçado, cara. Eu agora rio dessa situação, porque sentamos em rodas assim, para contar, e eram várias pessoas, assim, entre amigos, não é? Assim, dentro da casa de recuperação. Aí um dizia assim: não, porque eu tinha 5 namorados. Não, eu tinha 6 namorados. Não, eu tive este, eu tive o outro. E um sempre queria ser o melhor que o outro. Um queria aparecer mais que o outro. Um era mais viciado que o outro. Um era mais ladrão que o outro. Nunca se contentava com aquilo que era. Sempre queria aparecer como o centro da conversa. E isso acontece, irmão. Isso acontece. E isso também estava tentando acontecer com João. Os discípulos estavam tentando levar a João a este nível de posicionamento. Porém, João não chegou nisso. E nós, muitas vezes, somos também desafiados a isso. Nós também somos desafiados. Espera aí. Poxa, o que está acontecendo? Só mesmo assim? Isso mesmo acontece comigo? Não, o outro é melhor. Não, eu vou fazer para que o outro seja pior que eu. Sempre quero me sobrepor ao outro. E Paulo deixa bem claro, diz: não faça nada por interesse pessoal. Não faça nada por interesse pessoal. Se algo nós fazemos, aliás, irmãos, Jesus disse lá no livro de Lucas, no capítulo 17, no verso 10,
Diz: vocês são servos inúteis, porque apenas vocês fazem o que eu mando. Apenas fazem o que eu mando. Então, essa consciência nós precisamos ter para não incorrer, para não deixar que a inveja, que a concorrência, que a competição tome conta das nossas vidas e destrua o testemunho que nós temos de Cristo. Esta semana estava voltando para casa no carro e ouvindo na rádio. Nós estamos, lamentavelmente, com rádios muito ruins em Foz do Iguaçu, com emissoras evangélicas muito ruins, péssimas em suas programações. E em uma dessas programações estava um pastor dando um testemunho, um pastor pregando e dando um testemunho, e disse assim: esta semana, irmão, foi de bênção, de vitória, porque eu logrei a fazer não sei o quê, eu fiquei jejuando do chimarrão esta semana, foi difícil, mas eu logrei alcançar que a igreja não sei o quê, não sei quanto. Gente do céu! Cara, não adianta que você jejua, você não logra nada com jejum, a não ser ter mais intimidade com Deus. Se você alcança a ter alguma coisa, não é porque você orou e moveu a mão de Deus, é porque Deus teve misericórdia e te deu, te concedeu. Não porque você passou a sua vida jejuando que você alcançou alguma coisa, não. Jejum e oração são meios pelos quais nós nos relacionamos com Deus, não meios pelos quais nós obtemos algo de Deus. Deus nos dá quando Ele quer, o que Ele quer, e como Ele quer, e quando Ele quer, na hora que Ele quer. Então, muitas vezes, nós somos desafiados a isso, e nossos corações se enchem desse desafio. Oh, eu alcancei ter uma casa, porque eu orei, porque eu dei uma oferta maior, não é? Porque eu passei por usar, porque eu fiz uma promessa, uma campanha, e eu alcancei isso e outro. Gente do céu. Isso para mim não é testemunho, não. Mas tudo bem, vamos para frente então. Então, a primeira característica que nós temos que ver em um testemunho de poder é nós rejeitarmos a inveja, não entrarmos na concorrência. Segunda coisa, nós precisamos ser humildes quando nós testemunhamos a respeito de Cristo. Olha o que diz o versículo 27 e 28. João respondeu aos discípulos aquela pergunta, não é? Ninguém pode ter alguma coisa se não lhe for dada por Deus. Vocês são minhas testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado diante dele. Uma vez mais, João tem que lembrar a seus seguidores que ele não era o Messias. Parece que os discípulos que estavam andando com João tinham esquecido já que meses antes já tinham rolado uma conversa a respeito disso. Quando João foi responder um questionamento dos sacerdotes fariseus. E os sacerdotes perguntaram: quem tu és? Não é? João capítulo 1, verso 28, 19 ao 28, surge essa conversa. Quem tu és, João? Tu és o Messias? Tu eres Elias? Quem tu és? E João diz: eu sou quem abre o caminho. Eu sou o precursor, não sou o Messias. E essa conversa já tinham esses discípulos ouvido, e de repente eles voltam com a mesma pergunta. João, o que está acontecendo? E João diz assim: eu não sou o Messias, gente. Eu apenas sou um precursor. E com toda humildade, João expressa isso novamente, dando de novo um testemunho a respeito disso. E ele testemunha de que quem é o Messias era Cristo. Quem é o Messias era Cristo. Otorgando a ele toda a glória e fazendo com que os discípulos tirassem os olhos dele e os colocassem em Jesus. Fazendo com que os discípulos não centralizassem seu mirar em João Batista, mas eles voltassem seu mirar e seu olhar para Jesus. Esse também é nosso desafio hoje, irmão. Fazer discípulos é o desafio, a tarefa que Cristo nos tem dado. Mas não fazer nossos discípulos. Fazer discípulos para Jesus. Não é você quem é o dono do discípulo. É Cristo, o Pai. É Cristo o Senhor dessas vidas.
Mostrar assim às pessoas, com toda humildade, o caminho que conduz a elas. Sem isso, não poderemos levá-las para Cristo. Há não sei se eu coloquei aqui, este irmão escreveu encontrei este conceito dele, que é uma coisa bem interessante. Ele diz assim: o foco principal de um líder cristão é fazer com que as pessoas dependam do Espírito Santo e não dele. E muitas vezes nós somos tentados a fazer com que as pessoas dependam de nós como discipuladores. De nós como gente que lidera. Eles estão dependendo diretamente e nós não soltamos. A responsabilidade do líder, em este caso a responsabilidade de João, era fazer com que os discípulos não dependessem dele, mas dependessem de Jesus. E é o mesmo que tem que acontecer com a gente. Nós temos que ser humildes para reconhecer isso. Nós não somos donos das vidas. Nós não somos donos da verdade, mas temos a verdade em nós. E temos que compartilhar essa verdade e fazer com que essa verdade possa conduzir a nossos irmãos em essa caminhada com Cristo. Muito bem. Terceira característica está. Quando nós testemunhamos, nós temos que alegrar-nos com a alegria do outro. Nós não temos que frustrar-nos porque o outro está crescendo, porque o outro está indo à frente. Nós temos que alegrar com a alegria do outro. E isso é o que João fez. João capítulo 3, verso 29, diz assim: num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali, e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. João ficou cheio de gratidão e gosto, porque era servo de Jesus. E explicou aos discípulos que tinha sido escolhido para ser amigo de Jesus. Ele aceitou o lugar de serviço dado por Deus com muita alegria, pois tinha ouvido a voz do noivo, que o fez transbordar de gozo. Observando aqui, nós vemos que João está ensinando que Jesus é o noivo, e esse noivo tem uma noiva. E João era amigo apenas do noivo. Em outras palavras, ele era alguém que veio para guiar a noiva até o noivo. Não é? Ele era o profeta que preparou o caminho. Era o profeta que veio antes de Jesus para abrir esse caminho e deixar as pessoas prontas para esse encontro com o noivo. Assim também, em nossa tarefa de discipuladores ou de líderes, precisamos ser cheios dessa alegria. Mas somos cheios dessa alegria quando nós escutamos a voz do noivo. Agora, minha gente, preste bem atenção aqui. Quantas vezes você escuta a voz do noivo? Quantas vezes você tem ouvido o noivo falar a teus ouvidos? Nós precisamos ouvir a voz do noivo. Nós queremos ser cheios de alegria. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus. E você ouve a voz de Jesus quando você abre sua Bíblia. Quando você lê. Quer você ouvir falar Jesus audivelmente? Leia em voz alta sua Bíblia. E você ouvirá Jesus falando com você. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ela é a que alegra nossos corações. Ela é a que enche de alegria nosso coração. Ela é a que enche de propósito nossa vida. Nós precisamos abrir nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. E João fez isso. E ele disse: a voz do noivo encheu minha vida de alegria. E por isso eu me alegro com ele. Nossa tarefa, então, é sermos cheios dessa alegria. Quando escutamos a voz do noivo, nós temos a capacidade, a condição de cuidar de uma maneira zelosa da igreja, das pessoas que Deus tem colocado em nossas mãos. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos alegramos e temos a capacidade, a graça suficiente para abençoar aqueles que estão debaixo do nosso cuidado, que estão caminhando conosco. Quando nós ouvimos a voz de Deus,
ou de Jesus, ou do noivo, nós temos a coragem de poder sair lá fora e ser uma voz profética para aqueles que não conhecem a Cristo. E João se alegrava quando viu Jesus crescendo, quando viu Jesus vindo, seu coração se encheu de alegria. E Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: alegrem-se com aqueles que se alegram, e chorem com aqueles que choram. Gente, muitas vezes nós vemos nossos irmãos crescendo, nossos irmãos indo à frente, a vida de nossos irmãos dando certo em sua caminhada, crescendo financeiramente, e de repente nós ficamos: será de Deus? Não será de Deus? Ah, não, este deve estar fazendo alguma coisa. Nós muitas vezes somos induzidos a duvidar mesmo da espiritualidade de nossos irmãos. Sabe por quê, irmão? Porque nós deixamos que a inveja e outros tipos de mensagens penetrem em nossos corações e não a voz de Deus. Por isso é que nós precisamos ouvir a palavra. Nós precisamos meditar a respeito dela. Nós precisamos ler ela a todos os dias. Nós precisamos estar em comunhão com ela. Porque só assim somos cheios dessa alegria que nos capacita a abençoar a vida dos nossos irmãos. Último ponto. Reconhecer a Cristo como superior a todos. Vou colocar o texto para que a gente possa ler aqui. João capítulo 3, do verso 30 até o 36. Diz assim: ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Aquele que vem de cima é mais importante do que todos, que vem da terra, o que vem da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é mais importante que tudo. E ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que Deus diz, do que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs todo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece o Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. João tinha alegria em sair de cena em benefício do Senhor. A sua maravilhosa resposta deveria ser gravada em nossos corações também, deveria ser um lema em nossas vidas. Convém, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus cresça nas pessoas que eu cuido. É necessário que o Espírito do Senhor, que Cristo cresça nas pessoas que cuidamos. É necessário que em minha vida também continue a crescer, óbvio. Mas você e eu, como discipuladores, como cristãos, como irmãos que amamos nossos irmãos, que cuidamos de nossos irmãos, nosso maior desejo é ver que eles progridam mais do que a gente. Não é? O mestre diz assim, aliás, o discípulo será maior do que o mestre. Esse era o desejo de Jesus. Não é? Vocês farão coisas maiores do que eu fiz, dizia Jesus. E isso também tem que ser nosso desejo, de ver nossos irmãos sempre progredindo, indo para frente. Gente, quando eu vejo esses irmãos, eu vejo que nossa igreja está crescendo, está se desenvolvendo, novos líderes estão surgindo. E eu já falei isso muitas vezes aqui. Eu vou passar, qualquer dia eu vou morrer, eu não sei. Eu não sou eterno. Mas novos líderes estão surgindo. Irmãos cheios do Espírito Santo. Irmãos com compromisso com nossa comunidade. Irmãos que amam seus irmãos. Irmãos que se disponibilizam para servir. E esse é o nosso desejo. E isso é o que nos alegra. Porque ouvimos a voz do Senhor. Que nos indicou, nos mostrou como fazer isso. E estamos em essa caminhada. E nos alegramos por isso. Nos alegramos por ver como Deus está movendo-se dentro da nossa comunidade. Nos alegramos por ver como Deus está fazendo coisas poderosas.
Gente, ontem nós tínhamos 92 pessoas reunidas aqui no local, aqui fora. Vários atritos tivemos em meio disso. Porém, tínhamos 92 pessoas. Várias delas não vêm à comunidade. Várias delas não participam desta nossa reunião. Mas estavam aqui com a gente, louvando ao Senhor, ouvindo a mensagem, trocando ideias, jogando ping-pong, comendo um cachorro-quente. Deus está no meio. Deus está fazendo. E isso enche no meu coração de alegria. E eu creio que o seu também. Então, convém que Cristo cresça. Convém que Cristo continue a agir poderosamente na vida dos nossos irmãos. Convém que Cristo seja formado na nossa comunidade. Passamos dificuldades? Passamos. Mas Deus está conosco. Deus está em nosso meio. Deus está em nossas vidas. Ele está agindo poderosamente sobre nós. Jesus está acima de todos os homens. E não por causa da autoridade que a multidão nele reconheceu, mas sim porque ele vem do alto, porque ele vem de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ele disse o seguinte, se referindo a Jesus, ele é o primeiro filho, a revelação visível do Deus invisível, ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como no que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele, para ele, Deus criou o universo. Amém? E João foi claro, ele é o supremo, ele é o único, ele é o Senhor. Gente, eu fico irado quando ouço o testemunho, ele dizia assim, sabe o que? Eu estava sem nada, agora eu tenho um carro de marca, não sei o quê, tenho outro carro não sei quanto, e agora legal, e que foi, por que aconteceu? Porque vim na campanha e passei na Sal Grosso e não sei o quê, e não sei quanto. Gente, Cristo não está no meio disso, nem o nome de Cristo está no meio disso. Mas João diz o seguinte, ele veio do alto. E se ele tem algo, é porque ele vem de Deus. E se ele está fazendo algo, é porque ele é de Deus. Eu quando olho estes meninos, que hoje estão coordenando os jovens, eu vejo como Deus tem dado a graça suficiente para que eles possam continuar conduzindo a nossos jovens. Não é porque eles têm algo, é porque Deus deu a eles. Ele repartiu sua glória com eles. Repartiu sua glória com a gente. Mas apesar disso tudo, de toda essa declaração, de toda essa exposição de quem é Cristo para as nações e para as pessoas, apesar de todo esse fato de que Jesus é tudo isso e muito mais ainda, o mundo mesmo, com todas essas evidências, o continua a negar, com suas atitudes, com suas palavras, com suas ações. Aliás, gente, nós temos vivido um tempo de negação violenta, de apostasia violenta em meio da sociedade. Pornografia descancarada, negação, blasfêmias contra o nome de Deus, de uma forma violenta, mesmo tendo sido pregado o Evangelho. Mesmo as pessoas tendo tido acesso ao conhecimento de Cristo através de pregações, de mensagens, de televisão, de emissor, de todo tipo de comunicação. Mesmo assim, o mundo os rejeitou. Aliás, o livro de João começa dizendo: a los suyos veio para seu povo, mas seu povo não o recebeu. E até agora continua não recebendo. Mesmo com todas essas evidências. Mas alguns reconhecem essa superioridade e aceitam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E ganharam a vida eterna.
estes dão testemunho de que Ele é verdadeiro em tudo. E tudo isso já afirma o fato de que Jesus é Deus. Falou a verdade e andou no mundo sempre cheio do Espírito Santo. E o Pai entregou nas mãos dele tudo. Porém, como este texto fecha, porém, a ira de Deus já se revelou contra todos aqueles que o rejeitam. A ira de Deus já se revelou contra todos aqueles que o rejeitam. Concluindo, irmãos, podemos dizer então que para testemunhar do amor de Cristo de uma forma poderosa, nós precisamos rejeitar a inveja, viver uma vida de humildade. Necessitamos nos alegrar com aqueles que se alegram. E, sobretudo, precisamos reconhecer em nossas vidas que Cristo é soberano, que Cristo é superior, que Ele tem a soberania sobre nossas vidas. É necessário que isso aconteça. Eu queria, antes de passar para Santa Ceia, para o pastor Cleverson, eu queria que nós orássemos. Eu queria que você se colocasse de pé um pouquinho e nós orássemos. E agradecêssemos a Deus por Ele nos ter dado essa oportunidade de poder sermos testemunhas. Pai, nós te louvamos mais uma vez. Pai, Tu eres soberano sobre todas essas coisas. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Não há outro Deus além de Ti. E nós, nesta noite, nos prostramos perante Tua presença. Declaramos, Senhor, a nossa submissão a Ti. Declaramos, Pai, que nada somos sem Ti. Declaramos, Senhor, que Tu és tudo em nossas vidas. Oh, Senhor, peço que Tu nos ajudes, Senhor, em nossa caminhada, em nossa vida de relacionamento com nossos amigos, quando temos que testemunhar de Teu amor. Que Tu retires de nossos corações toda inveja, toda concorrência, toda coisa que não provém de Ti. Que nós possamos ser humildes, Senhor, da mesma forma que Tu é. Ah, Deus, em nome de Jesus. Que nós nos possamos alegrar com as vitórias, com as bênçãos de nossos irmãos. Senhor, nós Te damos toda a honra, Senhor, esta noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém.